Pronto. Então, vamos entrando, sejam bem-vindas, bem-vindo, Walter, José e Alci, que entraram, né? E nós vamos, José, né? Então, nós vamos iniciar hoje a nossa live. Sempre eu estou fazendo essa live, é do grupo, do grupo de psicólogo domiciliar. Nós também temos o Instagram, temos o Facebook e temos o Instagram, o Facebook e o WhatsApp. Então, nós estamos sempre nos comunicando através desse grupo. Eu vou pedir para a Maria José se apresentar, porque a gente vai, como eu sei que hoje está muita correria, final de mês, as pessoas que forem entrando, a gente vai discutindo, porque se a gente ficar aguardando todo mundo, muita gente não pode realmente, né? Mas a gente vai iniciando. Eu sou Eliane Oliveira, coordenadora do grupo de psicólogo domiciliar de Pernambuco. Edna entrou agora. Boa noite, Edna. E nós estamos juntamente com Maria José, que é também outra, né, a coordenadora que está me ajudando nessa coordenação, e nós realizamos essa live todo mês. E hoje será, em dezembro não vamos fazer, porque temos vários compromissos, muita gente vai sair de férias, e também tem vários compromissos, vai ser muito corrido. E nós vamos falar dessa correria hoje. As pessoas têm alguns eventos, né? Porque o mês de dezembro é muito corrido, né? Confraternizações. Sarinda entrou, Sarina também fez o curso com a gente. Sarinda e Sabrina, né? São duas irmãs de Gravatá. Elas são de Gravatá, psicóloga domiciliar de Gravatá. Então, quando precisarem de psicóloga domiciliar, entre em contato com o grupo de psicólogo domiciliar, que nós estamos aqui à disposição para indicar a pessoa que está lá no interior, que está em Gravatá, que está no Cabo, que está em Olinda, em Recife, e nosso papel é esse. Então, eu vou pedir para Flávia, chegou também agora. Muniz também estão entrando, né? Bem-vindos e bem-vindas, né? A essa live, né? Esse bate-papo, né? Porque aqui vai ser um bate-papo, uma troca de informações. A gente pede que vocês também interajam. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, coloquem aí para a gente interagir, né? Vai ser aquela coisa bem dinâmica, né? Aquela troca de experiência e de verdade, de conhecimento. Exato. Aqui ninguém é conhecedor de tudo. Nós estamos aqui para contribuir né, com vocês e vocês conosco. Então, Maria José vai se apresentar agora. Maria José. Pois, gente, mais uma vez, uma boa noite para todos vocês, né? E bom dia, boa tarde para as pessoas que forem assistir em outros horários, porque a live vai ficar gravada. Eu me chamo Maria José, sou psicóloga, né? Estou como psicóloga na cidade de Limoeiro. Então, faço parte desse grupo da Eliane, já faz alguns anos que a gente vem fazendo alguns projetos. A gente tem uns cursos, a gente tem uma comunicação sobre esse, né? Então, a gente está sempre em conexão. Então, nós fazemos, gente, essas lives, todas geralmente no último final do mês, né? Na última semana do mês. Só que a gente sabe que dezembro é um mês, como a gente falou anteriormente, é um mês de muitos compromissos, né? Muitas confraternizações, muitos eventos. Então, a gente, né, achamos por bem fazer essa última live do ano hoje, né, excepcionalmente hoje na terça-feira, para a gente falar, gente, de um tema, né, que essa questão dessa autocobrança, né, que a gente sabe que tem que a gente se cobra, mas até que ponto essa cobrança ela é saudável. E quando ela começa a passar de ser saudável. Então, a gente vai trabalhar isso aqui com vocês, né? Principalmente agora que vai chegando no final do ano, né? Que vem aquelas reflexões, né, Eliane? Será que eu fiz tudo o que eu podia? Como vai ser o ano? Então, começa aquelas cobranças que muitas vezes vai causar um adoecimento. Então, a gente vai trabalhar isso com vocês. Como vocês, vamos dizer assim, encarar esse final de ano de uma forma diferente, né? Com as nossas orientações.
É verdade. Então, para iniciar, eu vou logo fazer uma pergunta para vocês que estão nos escutando. É, quem ainda, quem não se sentiu frustrado com aquilo que a gente pensou em fazer e não conseguiu fazer, não, não conseguiu fazer? Quem não se frustrou? Não é? Essa é a nossa pergunta de hoje, né, para vocês. Pois muitas vezes, né, a gente querendo ser bem aceita em determinado setor, com determinada pessoa, e a gente começa a não dar conta de tudo que a gente planejou e saímos frustrados, né? E muitas vezes essa frustração ela leva à ansiedade e também a uma instabilidade emocional. Então, nós precisamos aceitar aquilo que a gente pode fazer. Muitas vezes a gente sobrecarrega muito. E o tema da live de hoje é você não precisa dar conta de tudo. Porque muitas vezes nós precisamos, temos essa coisa de ser super mãe, se cobrar. Ser super mãe, super pai, super protetora, e acolher, super acolhedora. Tem essa coisa de super, né? E termina não dando conta. Né? E aí vem a frustração. Muitas vezes o dia tem 24 horas, mas às vezes a gente se vê com tanta coisa, fazendo mil e uma coisa, que a gente não tem condições de terminar o dia e ter resolvido as coisas que a gente fez, que a gente planejou, e ficar frustradas, se cobrando. Não é isso? É muito difícil. E muitas vezes é preciso ter esse controle. Né? Ter esse controle emocional, ter esse controle das coisas que a gente pode fazer. E não nos sobrecarregar, né? É muito importante, né? Fale, Maria. É importante falar sobre isso, porque, veja, vivemos numa sociedade aí, numa questão assim, onde a gente tem que dar conta em tudo, onde a gente tem que ser perfeito em tudo. E muitas vezes a gente não está preparado para dar conta de tudo, né? Então, assim, é preciso a gente acolher as nossas limitações. Não é que aqui a gente vai dizer que você vai deixar de fazer alguma coisa, mas às vezes, naquele dia, eu não estou 100%. Então, o que eu posso fazer é até aqui. Então, eu tenho que respeitar isso também, porque, às vezes, você não está bem, por alguma razão, e você quer dar conta, e quando chega no final do dia, você fica se sentindo mal, porque eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não dei conta, eu não sou bom o suficiente. Então, vê esses pensamentos, né? Esses pensamentos disfuncionais, que você não é capaz. E a gente tem que ter esse cuidado, porque nem todo dia a gente está 100%. E aí, como a gente colocou até na frase, né? Você não precisa dar conta de tudo. E está tudo bem, porque tem dia que eu não vou... O meu 100% é aquilo que eu posso dar. Tem dia que eu vou estar 100% com mais energia, eu vou estar bem mais entusiasmada. E tem dia que eu não vou estar por alguma razão. Então, eu preciso acolher. Tá, lógico que a gente tem que fazer um planejamento, né? Todos nós fazemos um planejamento, né? Da nossa rotina, é o que a gente vai fazer, mas tem dia que eu não vou conseguir fazer tudo isso que eu planejei. Mas, assim, por que não olhar também para o lado olhar com otimismo para aquilo que eu consegui? Às vezes você consegue fazer tudo, mas não foi de qualidade, você está muito cansado, e às vezes você não faz tudo, mas tudo que você fez foi muito bem feito. Então, a gente não, como você falou bem, a gente não é Mulher Maravilha, também nem é o homem, nem é o super-herói. A gente é herói, né, diante dos nossos obstáculos. Mas eu não preciso estar provando nada para ninguém, que às vezes eu acho que uma coisa que nos machuca muito, essa coisa de querer
como você falou, de querer agradar muitos outros, então a gente dá muito sim para os outros, muitas vezes querendo dar não, e tudo isso também nos faz sofrer, porque, veja, muitas vezes eu não consigo dar conta de tudo que eu planejei, porque muitas vezes eu deixo de cuidar de mim e dar um outro para mim, para fazer aquilo para o outro. Aí o que acontece? Muitas vezes eu vou fazer para o outro e deixo de fazer para mim. Né? Sim, Isso é importante a porque gente ler. agora a gente não. Exatamente. A gente não quer dizer que a gente não precisa se esforçar para Uhum. fazer. Claro que a gente tem que se esforçar para fazer as coisas, isso é normal que a gente se esforce para Sim, fazer. Agora, o que eu não posso fazer é mil e uma isso. coisa, não é? Eu não posso, e muitas vezes até a gente acaba tomando a responsabilidade do Isso. outro para si. Né? Nós precisamos separar o que é meu, o que é do outro. Eu preciso É. separar isso. Então, o que é responsabilidade minha, eu vou fazer. O que é responsabilidade do outro, o outro faz. E muitas vezes a gente, com essa coisa de precisar dar conta em tudo e achar que é super, é perfeito, Uhum. né? A gente começa a se cobrar e muitas vezes a gente não dá espaço para o outro Isso. fazer. Muitas vezes tem pessoas que não deixam o outro fazer porque acham, não, eu dou conta É. de tudo. Mas nós temos que aprender também a delegar. Isso é no trabalho, na escola, em Em todas as casa. A relações, gente né, Eliane? precisa a Em delegar todas as coisas. relações, né? A gente sabe que tem coisas que o outro não sabe. Sim, todas as Independente da relações. relação na qual eu esteja, eu Sim, preciso assim, saber o que eu posso fazer e também delegar, porque muitas vezes fala assim, fulano, mas também fulano não faz, mas você dá a oportunidade para esse outro fazer também, e mesmo que você que ele não sabe, mas ele vai aprender. Agora, se você faz tudo, como é que você vai conseguir entender, dar espaço para esse outro fazer? é, Você vai ficar sobrecarregada, frustrada e cobrando o outro das pessoas que estão fazendo tudo. Mas assim, por que tem outro fazer isso tudo? É necessário fazer isso tudo quando, na época, se eu podia delegar funções para outras pessoas e todo mundo no final se sair assim, de certa forma legal, porque se você faz a sua parte e eu faço a minha, ninguém vai ficar sobrecarregado e no final do dia, no final do momento, cada pessoa vai ter um tempinho para si. Mas se eu abarco essas responsabilidades, no final do dia eu vou estar muitas vezes cansado, às vezes não vou dar conta de tudo, vou me sentir super mal por isso, né? Vou me sentir incapaz, sim, mas por que eu me sentir assim também? Porque eu não tenho respeito para que o outro faça, para que o outro aprenda, mesmo que ele diga que você diga que ele não saiba, mas a gente ensinou essa pessoa também, a gente falou para ela que ela tinha que fazer, então isso também é muito importante a gente ter essa comunicação assertiva, né? Que é saber falar para o outro, que a gente não sim. tem. E principalmente na relação mãe-filho, pai-filho, porque muitas vezes muitas mães começam a acumular muitas tarefas no dia a dia porque achar que, vamos dizer, um adolescente não sabe fazer. Ah, ela não sabe fazer, uma adolescente. Eliane, Mas ela ensina Eliane, para ela com licença, fazer. o teu áudio está ruim, está cortando. Seu Está áudio está cortando? cortando. Não sei quantas pessoas. Mas ele está dando um cortezinho, volta e meia, está dando um cortezinho. Veja aí. Eita, Agora está então, melhor. eu não Agora sei. melhorou. Tá melhor. Acho que é o microfone que o microfone estava Aí, distante. Vou botar mais certo. perto. Tá Tá assim, bom agora tá. agora? Pronto. Muitas vezes nessa relação mãe, filho, pai, filho, muitas vezes a gente deixa de entregar as tarefas para os nossos filhos fazer, por achar que ele não pode fazer, não é? Uhum. Assim, a gente tem que educar os nossos filhos a fazer. Como é que eles vão aprender a fazer se a Isso. gente nunca deixa? Não é? Tem essa relação também, né? Muitas mães têm adolescente de 12, 13, 14 anos que já pode ajudar nas tarefas de casa, mas muitos pais, por achar que
eles não têm, não sabem fazer, não têm paciência de ensinar, aí começa a se sobrecarregar e Isso. fazer tudo. E nós precisamos estar policiando, porque precisamos ensinar os nossos filhos que eles têm para assumir Ó, responsabilidades também. Né? Flávia Karina está dizendo aqui, ó, eu sou super carregada. Karina está dizendo aqui, Flávia Karina. Karina, você tem que entender o seguinte, né? É que você precisa delegar também a tua função para outras pessoas. Quando você diz para a gente assim, que está sendo supercarregada, em que sentido? Assim, fala um pouquinho mais para a gente aí, para a gente poder te orientar. Porque eu sou supercarregada, mas eu não Entender. pode. Ela está dizendo que eu como. Então, assim, fala para a gente aí nos comentários como é essa sobrecarga que você está enfrentando agora, para a gente poder te orientar. Porque muitas vezes, né, a gente precisa de delegar tarefas, confiar que o outro pode Sim. fazer. Muitas vezes a gente não delega a tarefa para o outro por não confiar que o outro pode fazer aquilo. Não é? Aí fica se sobrecarregando numa missão, às vezes não vou dizer impossível, mas uma missão que pode ser dividida com outra. Isso aí sobrecarrega, realmente sobrecarrega. Talvez seja o fato de ela falar sobre isso. E o seguinte, né, que é importante, né? Cada pessoa tem suas potencialidades. E como é que eu vou querer que esse outro cresça, principalmente nos relacionamentos, né? Se eu também não dou oportunidade para esse outro também. Porque, veja, é preciso também aprender a dividir, né? Delegar funções com o outro. Então, cada qual for uma coisa. Mas se eu pego para mim todas as funções, como é que eu vou poder depois dizer que as pessoas não fazem? Não é verdade? Então, cada pessoa... A gente... Oi. Eu me lembrei de uma paciente que ela dizia que ela era tão assim ansiosa e não achava que as pessoas eram capazes de fazer tudo que ela fazia na pronto da cozinha. Aí quando marcava o almoço de família, aí pronto, no domingo, almoço de família domingo, ela fazia tudo no sábado, ia dormir de meia-noite, cozinhando, preparando, porque ela tinha que fazer. Aí o pessoal chegava no domingo, filha, neto, nora, tudo, não tinha mais o que fazer. E ela estava extremamente cansada, porque foi dormir mais de meia-noite cozinhando. Isso é não confiar que as pessoas, se ela não confiar que a pessoa faça direito, está supervisionando tanta gente, aí fica as pessoas não tinha mais nada para fazer, só para comer. Foi um dia de história, né? Por quê? E ela extremamente cansada, sobrecarregada, enfadada, porque não dormiu direito, mal-humorada, e estava acontecendo sempre isso. Então, eu comecei a falar para ela, olha, delegue tarefas para as pessoas. É importante. Veja só, dois comentários aqui, né? O da Flávia, ela está relatando aqui para a gente. Veja, cuide tudo para minha mãe não fazer nada, mas a culpa é minha. Cuide de tudo para minha mãe não fazer nada, mas a culpa é minha. Se você tiver uma outra pessoa na sua família, se sua mãe é uma pessoa adoentada, né? Que precisa de cuidados, por que não dividir essa tarefa com alguém? Para você também não ficar tão sobrecarregada, porque você acaba também adoecendo. E Eliane, você falou um ponto importante, principalmente agora, nessas épocas de final de ano, né? Onde há as confraternizações dos familiares. Sim. Sempre alguém vai ficar muito sobrecarregado. Então, por que não dividir a questão, né? Quem faz as ceias, né? Essas coisas, essa tradição que existe com as ceias. Então, porque cada um... Ceia de Natal, ceia de Natal, aquela coisa do Ano Novo. Então, por que não cada pessoa não é vindo? Porque, veja, você faz uma pessoa que faz tudo, como é que essa pessoa tem condições de, ao chegar na madrugada, na virada do ano ou no Natal, ela conseguir ficar se divertindo com a família se ela tomou conta de tudo, né? Ela fica super sobrecarregada. Eu lembro que no passado mesmo, isso aqui na minha casa era muito comum, né? Acho que geralmente quem ficava na casa, dos que vêm,
você trabalhava tanto o dia todo, quando chegava a hora da noite de curtir com a família, você estava cansado. Então, quer dizer, a maioria das pessoas ia se divertir, você ia dormir, porque você Sim. tinha que trabalhar o dia todo. E isso não é legal e não é justo. Então, vamos aprender, olha, vai ter as confraternizações, né? Os momentos, então, cada qual leva um prato, no final todo mundo se ajuda, porque todo mundo se diverte, todo mundo come. Mas não é justo alguém ficar super cansado, enquanto os demais brincam, né, se divertem, e você desceu o domingo, eu trabalhei tanto. Oi, que confraternização é essa? Onde sobrecarrega um e o outro fica só se divertindo. Então, ó, e Karina falou aqui, ó, de tanto ser sobrecarregada, ela já está muito doente. Pois é, Karina, a tendência realmente é adoecer se não dividir essas tarefas. Exatamente, porque a gente tem que estar se Sim. policiando nisso, para não ficar ansioso e frustrado e sobrecarregado do peso que fica insuportável para você, né? Para a pessoa que age desse jeito. E é importante também, porque muitas vezes as pessoas tratam também a pessoa idosa com incapaz, sabe? Incapaz. Não, está idoso, está doente, mas muitas vezes aquela pessoa, ela pode estar ali sentada, descascando uma fruta, uma verdura, separando, uma coisa leve. Não é porque está idoso, não pode fazer nada, eu tenho que fazer tudo. Vamos também, porque é até uma forma de mostrar para aquela pessoa que ela é útil em alguma coisa, né? Ela não pode fazer todas as tarefas pesadas, mas tem alguma coisa que ela pode fazer. Bom, dobrar a roupa devagar, se puder, não é? Organizar o guarda-roupa devagarzinho, aquilo que puder, as meias, a roupa pequena. Então, é importante que você possa também distribuir essas tarefas para não ficar sobrecarregada. Eu sei que a gente, quando tem... Flávia falou no caso da mãe, né? Cuida da mãe. Ela não falou se a mãe é doente, se não é... porque se for assim, doente e não tem a mobilidade, é mais difícil controlar. Mas eu conheço idosas que vivem, não tem mobilidade dentro de casa e anda numa cadeira de roda e faz coisinha que pode fazer. Está lá sentada, cortando na cozinha, cortando uma verdura, está fazendo a salada. Então, são essas coisas que a gente também precisa saber que a gente precisa também de ajuda. Nós precisamos de ajuda. Se aquela pessoa não pode ajudar, sempre tem alguém. Mas a gente precisa reconhecer que precisa de ajuda e pedir ajuda, não é? Porque a gente tem que priorizar. Priorizar aquilo que a gente pode fazer. Isso que é importante. Que a gente tem que priorizar aquilo. Não fazer aquilo que a gente não pode, se comprometer com uma coisa que a gente não pode, como essa pessoa que eu falei antes. Ela já era idosa e ela se comprometia. Não, eu vou fazer. E todo mundo... Eu disse, não, olha, a partir de agora, vamos começar a pensar em você primeiro. Então, tem muita gente na sua família, tem nora, tem filha, tem muita gente. Então, pode-se dividir as tarefas. Se você quer que cozinhe tudo lá na sua casa, então, elas vêm para cozinhar na sua casa. Não para deixar você até meia-noite, 1h da manhã, cozinhando, para no outro dia estar tudo pronto. Então, mas é porque as pessoas, né, têm essa coisa que pode, né, precisa dar conta de tudo, né? Falar, vem alguém almoçar na minha casa, vem almoçar e pronto. Eu tenho que dar conta de tudo, aí começa a ansiedade, né? Eu tenho que dar conta. Se não deu certo, estresse, ansiedade. Porque eu tiro pela minha mãe, né, que é idosa também. Quando desse que vai chegar alguém aqui em casa,
Sim, De sim. 5 da manhã ela já está, mas pouca, eu digo sim, a senhora convidou, mas assim, quem vai chegar, vai ser bem-vindo, mas assim, a senhora tem que trabalhar de acordo com o seu tempo e com as suas limitações. Né? Mas o que eles Sim, querem? sim. O que eles Sim, querem dar sim. conta de tudo, e quando às vezes os visitantes chegam, né? Ela está super cansada, porque de tanto que trabalhou. Aí eu digo para ela, não, Trabalhou. vamos delegar. E assim, que isso é muito importante, Eliane, porque a gente precisa, né? Que nós temos uma dificuldade muito grande em dizer não, porque a gente acha que dizer não vai ser chata, vai ser mal interpretada, né? Todo mundo gosta da gente. Mas a gente precisa aprender a dar esse não. Porque senão a gente tem hora que a gente também não aguenta. Então, dar um não significa que eu não gosto de você, que eu não quero lhe ajudar. Mas significa dizer assim, que tanto você quanto eu somos humanos e a gente cansa e a gente não é Sim. máquina e a gente precisa respeitar. Exato. Não se cobrar tanto, né? Não se cobrar tanto, porque se não deu para fazer tudo naquele Isso é dia, tá verdade. tudo bem. Amanhã é outro dia. Amanhã é outro dia. Pode se fazer, porque quando eu digo vamos priorizar, o dia só tem 24 horas e você tem que Sim, descansar e você tem que dormir, não é? dormir, dormir, Descansar a relaxar. mente. Então, priorize para fazer aquilo que Isso, você é. pode fazer, que é prioridade, que tem que Uhum. ser feito naquele dia. Então, vamos viver o Pois dia de é. hoje, porque tem muita gente vivendo o hoje e É. o amanhã, né? Por isso que acaba nessa ansiedade, É nesse verdade. estresse, porque quer viver logo o dia de É. manhã. Quer dizer, amanhã vem visita, vou antecipar, vou ficar até meia-noite cozinhando para o pessoal que vai chegar amanhã. Mas amanhã tem a manhã toda para você Sim, cozinhar, e quem não chegar, é? O e tempo que quem você chegar que gastou, o ajude, tempo que né? você E quem gastou, chegar que participe desse processo. não é? Porque se tem na Desse verdade, processo, a gente tem que ver o seguinte, na casa do outro, a gente tem sim. que comer o que o outro nos oferece, não é aquilo que a gente quer. Às vezes, né, tem muito Sim. isso, não, mas eu não gosto disso, eu não quero aquilo. Então nós precisamos, que a gente precisa confiar mais no outro, né? Não achar que é só eu que Uhum. posso fazer. Não, não sabe fazer, não. Eu lhe ensino, venha fazer aqui, é Então, assim, você assim, pode assim. descer Pronto, também, a esse eu pessoa também, se faz. você não confia, pode descer também trazer, pronto. O importante é que haja um diálogo, que haja Pronto, uma interação, exato. tá entendendo? Uma comunicação entre as pessoas e decidam quem vai trazer, o que vai fazer aquilo, aquilo outro. O que não pode é você me deixar sobrecarregada e você não ficar sem fazer nada. Aí, isso aqui não é justo, né? E a gente fala de uma forma geral, porque quantas vezes, pronto, Karen está falando aqui, né? Ela é filha única, toma conta de dois pais. Aí é bem complicado, porque uma filha única para tomar conta de dois pais, né? Aí não é tão fácil. Mas, Complicado. você pode ter É, irmãos, você pode ter alguém da família, porque você pode também dividir essa responsabilidade com um tio, com um primo, um sobrinho, né? Aliás, sobrinho não, que não está falando aqui de sobrinho, mas um primo, alguém da família para você te ajudar, é, porque se você não buscar essa ajuda, você também vai ficar doente, porque cuidar de idosos já sabe que não é fácil, né? E mais você com dois. E precisa, não, né? A gente vai não romantizar é. aqui que é tudo muito fácil e simples, que não é, né, Liane? Cada um sabe que não é Não é, fácil, não é, mas não você é. precisa também cuidar de você também. É muito importante, né? Eu cuido do outro, mas também eu não posso me deixar de lado. Isso é muito importante. E muitas vezes, gente, a gente faz isso para agradar o outro, a gente se deixa de lado. Não quer dizer o outro que está cansado. O que Uhum. tem acontecido muito isso, né? Para a gente dar conta de tudo. Eu sei que é difícil, Flávia, essa questão de ser filha única, ter que cuidar dos pais, sozinha, mas você tem que ir no seu ritmo. Você tem que ir no seu ritmo, porque o que você pode fazer tudo naquele dia, sem estar com essa pretensão de que vai fazer tudo naquele dia para o outro dia ficar livre. Não, no outro dia vai ter outras coisas para fazer.
A gente que pensa, vou fazer tudo hoje, amanhã eu vou descansar. No outro dia tem outras coisas, vai aparecer outras coisas. Então você tem que dar prioridade àquilo que você pode fazer Isso. naquele dia. É o hoje. Então, se não deu para fazer, se não deu para fazer, está tudo certo. Se não deu para fazer, não entre em estresse, em angústia, em ansiedade, nesse ritmo, não. Se não deu para fazer, entenda que você fez o que Isso. você pôde fazer, né? O que estava ao seu alcance fazer. E isso é o que é importante. Nós precisamos aprender isso, que está tudo bem. Se não deu para fazer hoje, está tudo bem. Eu já fui também uma pessoa muito ansiosa, querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Hoje não mais. Hoje não mais. Hoje eu aprendi que o que eu posso fazer, eu faço hoje. O que não der para fazer, eu deixo para amanhã. Mas quando a gente passa por esse processo, é um processo doloroso. Quando a gente não achar que a gente pode dar conta de tudo e assumir responsabilidades do outro, né? E deixar que o outro não faça, para mostrar para o outro que você pode fazer, né? Que você pode dar conta, que você é forte, que você pode dar conta de tudo. Isso aí é que mora o perigo, né? Porque se eu nunca demonstro para esse outro, exato. Se eu nunca mostro para esse outro, né, que eu tenho minhas limitações, minhas fragilidades, o outro também vai se aproveitar disso. Então, eu preciso mostrar para esse outro que eu também estou cansada, que eu também tenho os meus limites. Não é verdade? Porque quando a gente dá isso para o outro ele nunca vai tomar como assim, ela está cansada, não, ela pode, né? É aquela pessoa, ela dá conta de tudo, né? Dá um jeitinho que tu consegue. Sim. Não é verdade? E aí você, para dar não. Você é forte. Você é forte, você consegue. Isso. Você sempre conseguiu, mas nós vamos vivendo um dia de cada vez. E cada dia tem a sua experiência. O dia que a gente viveu hoje, quando a gente for deitar, dormir e amanhecer, amanhã vai ser outro dia, vai ser outra experiência. A gente precisa curtir o dia de hoje, que muita gente não curte o dia de hoje. As experiências que a gente vive hoje, a gente não consegue. Tem gente que não absorve, não consegue, e fica sempre pleiteando para o amanhã. Amanhã vai ser melhor, amanhã eu vou poder fazer, amanhã vai dar tudo certo. Então, se não deu certo hoje, é amanhã mesmo. Tente novamente. Há essa possibilidade. Graças a Deus que tem essa possibilidade, né? Do amanhã, de tentar e fazer de novo. E está tudo bem. Então, você não precisa dar conta de tudo. É como quem diz, né? Abraçar o mundo. A gente não consegue. Né? Fazer mil e uma coisa. Não conseguimos. Né? Eu principalmente assim, como a gente, né, fica, né, se sentindo e permite que as pessoas façam parte de nós, né? A Mulher Maravilha não existe. A Mulher Maravilha é um desejo, não é isso? Então a gente não tem que se só no desenho animado. Porque essa Mulher Maravilha aí, ela não existe. Então a gente tem que. É isso que a gente tem que fazer. É essas limitações, é esse cuidado conosco que a gente precisa ter. Sim, nós precisamos olhar para nós, né? Olhar para nós. Isso só vai acontecer quando a gente começar a olhar para nós, né? Ter essa capacidade de pensar que eu preciso, né? Eu preciso de um descanso, eu preciso de uma pausa. É isso que a gente precisa. Eu preciso de me cuidar, né? Eu preciso de me cuidar, né? Cuidar de mim, porque como é que eu vou cuidar de mim? Como é que eu vou cuidar do outro se eu não cuidar de mim? Né?
Aí eu vou estar sempre como Flávia está falando. A pessoa cansada, mal-humorada, sobrecarregada, porque cuida, mas não se cuida. É bem assim. Né? É o cuidador que não se Sim. cuida. Né? Só faz cuidar, mas não olha para si. Não vê as suas necessidades. Só vê a necessidade do outro, porque eu sei que é importante que os mais velhos, idosos, que têm familiar idoso, pai, mãe, avós, precisam de cuidado. Mas eu preciso me Também. cuidar. É como Não você é? falou, né? Porque se eu não me cuidar, eu não vou fazer, eu Conseguir não cuidar vou do outro. Porque cuidar se de eu estou ninguém. cansada, sobrecarregada, estressada, É, como é que eu vou conseguir cuidar desse outro? Né? Com qualidade. Então eu ficar irritada então, e vou até tratar mal esse exatamente. outro, não é nem porque eu quero, é porque eu estou no meu limite. Né? Então, assim, eu preciso ter esses cuidados antes Exato. para que isso não aconteça, porque muitas vezes você vai cuidar de alguém, mas quem vai cuidar de você? Então, é aquela coisa, né? Cuidando de quem cuida e que todo mundo seja Sim. cuidado, né? É Sim. por isso que a gente tem que estar falando dessa questão do ser É o esse autocuidado. autocuidado, né? O Esse autocuidado é autocuidado, o quê? Eu né? também olhar para mim, como a gente está falando, essas limitações, me respeitar o meu tempo e aquilo que eu posso fazer. E não ter vergonha de dizer, eu não sei, eu não Sim. posso. Por quê? Quando eu sempre estou aceitando tudo que o pessoal diz para eu fazer, eu estou dizendo para esse outro que eu estou disponível sempre. E o perigo está aí em quem está sempre disponível para o outro. Quando eu estou disponível demais para alguém, eu vou esquecer de alguém, né? É aquela balança, não fica em equilíbrio. Se eu estou dando Exato. demais, alguém vai receber de menos. E esse alguém É, de menos, eu vou estar recebendo esse de menos. Então aí vai começar, é a porta do adoecimento, né? Que eu ficar aquela pessoa muito cansada, às vezes até começar a ter alguns problemas de saúde, né? De sono, de alimentação, de várias coisas, né? Porque o corpo fala, né? O corpo se manifesta, tem hora que ele não vai aguentar. Então, de exato. alguma forma, vai acontecer, né? Nós temos que, não podemos nos desdobrar para fazer tudo o tempo todo de uma vez que a gente não vai conseguir, não vai, né? Ou você vê um exemplo importante de tudo. Deus fez o mundo em 7 dias. Ele fez tudo de uma vez? Não. Olha aí um exemplo. Primeiro, as águas, o sol, a lua, tudo foi tudo por etapa, gente. Se Deus trabalhou por etapa, porque a gente não. Não é isso? Nós temos que ter consciência Desse disso. cuidado, né? Nós precisamos ter essa consciência. É esse cuidado de nós conhecer as nossas limitações, conhecer até onde a gente pode ir, e isso é importante. Não ultrapassar aquele limite, porque senão você vai Isso. adoecer. Você tem que se Sim. conhecer, tem que se cuidar para que não possa ultrapassar o E limite, outra coisa, tá nem porque eu não consegui, certo? que eu não sou capaz. Muitas vezes aquilo que eu quero hoje, talvez amanhã, né? Vou indo agora, pegando Sim. esse gancho para o final do ano, né? Que a gente sabe que muitas vezes quando chega no final do ano, a gente já vai Hum. começar a perceber as pessoas preocupadas, né? Eita, esse final de ano, o final do ano chegou, e o que foi que eu fiz, né? A gente escuta muito isso, né? Eita, e agora, né? Então, vem É a cobrança, verdade. ela torna-se muito maior quando vai chegando nessa reta final de ano, né? Então, assim, dizer para vocês que se acolham. Tem coisas que eu queria, não consegui. Eu tenho uma vida pela frente para conseguir. Não é que eu vou me desleixar. Mas é que tem coisas que não deu para fazer. Mas por que também não olhar aquelas coisas que eu também conquistei, que às vezes não estavam nos meus planos? Com quantas coisas durante esse ano de 2023 que a Sim, gente não planejou e a gente conseguiu e se superou. Tá? Eu fiz uma lista, você fez, eu acho que todos nós fizemos, né? Algumas metas para o ano 2023.
Algumas foram alcançadas, outras ainda não, né? Não terminou. Mas supondo que supondo que hoje fosse o último dia, né? Do ano, vamos supor. E você fosse olhar para trás. Eita, eu não consegui isso. Mas vamos olhar assim. Quantas coisas eu também não consegui, né? Quantas batalhas eu não enfrentei. E eu jamais imaginaria que eu tinha essa força. Então, às vezes, eu acho que é muito importante, Eliane, a gente olhar, a gente às vezes peca muito nesse sentido, né? Nessa falha conosco, que a gente às vezes se detém muito naquilo que nos faltou, mas naquilo que a gente conquistou. Porque não olhar as coisas que a gente conquistou durante todo esse ano, porque cada um sabe o que teve que enfrentar durante todo esse ano, as batalhas internas, que essas daí muitas vezes a gente não fala para as pessoas. Cada qual tem os seus desafios, né? E cada um, muitas vezes, sozinho, num lugar, chorou. Não falou para ninguém, mas sabe o que sentiu. Então, por que não acolher esse amadurecimento que eu tive diante? Tá, eu posso não ter conseguido êxito nisso, mas vamos olhar o que eu consegui e eu ainda tenho muito tempo pela frente. Talvez amanhã, esse sonho que eu queria hoje, nem seja mais meu sonho, seja outros sonhos. Então, não vamos levar isso como uma frustração, e sim como um aprendizado. Como rever o que realmente o que eu posso fazer, o que eu posso mudar de hábito de alguma coisa para mudar no próximo. Então, assim, a gente pode fazer essa reflexão, mas sem essa autocobrança, sabe? Sem esse exagero, sabe? Porque, às vezes, eu acho que o nosso pior inimigo, a gente acha que o nosso pior inimigo, o nosso pior inimigo são as pessoas. E muitas vezes somos nós com os nossos pensamentos, porque o pensamento, se a gente não trabalhar, ele é o nosso pior inimigo, porque ele acaba detonando a gente. Então, o que é que eu estou pensando? No que é que eu acredito? É verdade. E muitas vezes esse pensamento negativo, né? Das coisas. Que às vezes a gente. E o que você falou é muito importante, Maria José, porque às vezes a gente não planejou aquela conquista. E ela chegou. E você conquistou e a gente não sabe agradecer. A gente não sabe agradecer aquela conquista. Ah, não estava dentro dos meus planos, mas chegou para mim. E eu aproveitei a oportunidade, porque nós temos que aproveitar as oportunidades. Nós temos que também agradecer por tudo. Né? Tem que agradecer, porque tem gente que só sabe agradecer as coisas boas que receberam. Mas às vezes a gente planeja, acontece uma coisa que a gente não fora do nosso planejamento, e depois a gente não sabe, mas aquilo ali deu errado, ia dar errado, e você nem sabia. E a gente não sabe. Então o que a gente precisa resumir, né? Daqui a pouco a gente está terminando, viver um dia de cada vez, que isso é que é importante, viver um dia de cada vez, dividir as tarefas, não dá para fazer tudo hoje, vamos, deixa para amanhã, o que é principal, o essencial para hoje, vamos fazer hoje, amanhã eu faço aí, a prioridade, a prioridade hoje é fazer isso, faço hoje. Não deu para fazer, não vai se angustiar, se estressar. Vamos fazer amanhã. Amanhã é outro dia. A gente está dizendo que você vai fazer suas coisas. O que a gente está querendo dizer aqui para vocês, gente, é o seguinte. Não é que eu vou te fazer. É que tem dias que realmente eu não estou, você, qualquer um de nós, não está tão 100%. A gente está falando nesse momento, vou deixar para amanhã, se eu posso fazer, hoje eu vou fazer. Só que às vezes acontecem os imprevistos. Sim, também, claro. Mostrar essa questão aí, de quando eu não conseguir, eu não ficar naquele julgamento, naquele sofrimento, que muitas vezes esse sofrimento, em vez de me ajudar, ele vai me paralisar. Cobrando, né? Se cobrando. Porque eu não queira fazer, porque eu não vou me achar capaz. A gente fala nessa questão aí, tá? Lógico, todo dia nós temos uma meta, que é legal fazer, né, o nosso planejamento diário. Como a gente geralmente faz, para mais ou menos ter um roteiro. Isso não quer dizer que ele vai ser seguido à risca. Muitas vezes o percurso vai ser outro. Mas assim, o que a gente quer mostrar é o seguinte para vocês. Muitas o percurso vai ser outro, mas esse percurso às vezes ele foi outro, e muitas vezes foi melhor do que a gente imaginava. Então a gente está querendo mostrar isso para vocês, para acolher
né? Para se acolher, para se respeitar. Tá, às vezes não foi o que eu queria hoje, mas também o que foi que eu fiz também hoje, que deu certo. Então, quando eu vou para a noite fazer esse balanceamento, como você falou, que é muito importante ser grata. O Ixo já mostrou aí, está mostrando aí, constantemente o poder da gratidão. Quanto mais eu agradeço, mais coisas boas me acontecem. Quanto mais eu reclamo, mais coisas ruins não acontecem. Sim. Então, é a lei da atração. Então, o que é que eu venho fazendo no meu dia a dia? Muitas vezes, as coisas não dão certo na minha vida, porque eu não agradeço, eu não vejo nada bom. Então, se eu não vejo nada bom, o que passar de bom por mim não vai servir, porque eu não estou olhando nada com nada bom. Eu estou sempre, aquela imagem, né, da janela suja, do vidro sujo, que eu não estou vendo. Então, se minha janela está suja, minha visão está embaçada, como é que eu vou conseguir enxergar? Tá? Então, eu tenho que enxergar, limpar, né? Limpar esse vidro, limpar essa visão, para que eu comece a olhar a vida com outros olhos. Então, quando eu começo a mudar meu pensamento, quando eu começo a acreditar em mim e fazer acontecer, a coisa acontece. Né? É nesse nível que a gente está, né, Eliane? É verdade, é verdade. E mostrar para vocês que nós somos capazes, tá? Nem todo dia vai ser como a gente gostaria, mas por que não olhar o lado bom de tudo que acontece? Todo dia a gente aprende alguma coisa, todo dia a gente planta alguma coisa, ou colhe alguma coisa. Então, o que é que a gente está fazendo? Porque a nossa vida depende de nós, né? Do nosso direcionamento. Tem coisas que não estão no nosso controle, mas tem muita coisa que está. Então, por que eu não olhar como está o meu comportamento? Por que eu não olhar como está a minha vida? Se ela não está legal, o que é que eu posso fazer para melhorar? Mas se eu ficar me lastimando dessa vida, também não vou sair dela. Mas eu posso ver o que é que eu posso fazer. Não está tão legal como eu gostaria. Mas o que eu poderia fazer para essa minha vida melhorar, né? Qual o sentido que eu estou tendo para a minha vida? Então, quando eu vou encontrar esse propósito, a minha vida vai ganhando sentido. E as coisas, consequentemente, ao meu redor também vão ganhando. Então, essa provocação é nesse sentido, gente. Que cada um busca esse propósito. Porque os propósitos são diferentes, mas eles precisam existir na vida de cada um. Verdade. Então, nós precisamos não sair, né, fazendo essa cobrança de nós mesmos, né, que precisa dar conta de tudo, que se não der conta, tudo não vai dar certo. Não, gente. A gente faz, tudo isso que Maria José falou. A gente faz, mas com tranquilidade. Não deu, aí se esforça para fazer. Não deu para fazer, não tem problema. Não vai ficar ansiosa, não vai se estressar porque não fez, porque deixou de fazer, não é? Então, que nós possamos estar. Eu quero ler aqui umas frases, a autora é de Miriam Keiko. Ela diz assim, olha: você não precisa dar conta de tudo. Você não precisa ser supermãe, tudo que a gente falou. Você não precisa ser supermãe, super esposa, super pai, super esposo, super dona de casa, super profissional, né? Super mulher, super homem. O que você precisa é cuidar da sua saúde mental. Olha aí o que é importante, né? Cuidar da sua saúde mental. Isso aqui está resumindo tudo que a gente falou. Porque a perfeição, muitas vezes, nos leva sabe, ao descontrole. Isso. A perfeição. Eu quero ser perfeito, eu quero fazer tudo. Vai levar a esse descontrole emocional. E não é isso que você quer, né? Nós queremos, o que nós queremos, não é isso. Ela faz a pergunta. Então, não é isso que você quer. Eu acho frisar isso aqui. Eu não preciso de perfeição, eu preciso me tornar cada vez melhor dentro das minhas possibilidades. Então, se eu me torno melhor, a coisa flui. Né? Perfeição, eu vou ficar sempre buscando essa perfeição, que ela não existe, que ela vai me frustrar. Mas se eu busco ser melhor, a minha melhor versão, aí eu estou realmente contribuindo para a minha saúde mental, minha saúde física, né? Minha saúde social. Então, todas essas coisas se interagem, né? E você se torna uma pessoa melhor e mais feliz e mais saudável. Quando você começar a priorizar o seu tempo,
priorizar a sua vida, priorizar a sua saúde mental, aí você vai ter Isso. resultado. Com essas histórias agora de celular, de internet, de rede social, muitas vezes as pessoas ficaram paradas, né? Parece que só se movimenta naquilo. Não, gente. A gente tem que priorizar, aprender a priorizar o nosso tempo. E muitas vezes a gente se cobra tanto e termina o tempo, aí, eita, o tempo acabou e não deu para eu fazer o que eu queria tanto. Por quê? E eu me cobrei tanto para fazer e não deu tempo. Não se desespere. Não se Bem interessante desespere. isso aí também, abrindo um parêntese, né? As pessoas ficam muito falando, a gente vê muitas pessoas, eu acredito que você também escuta, né? O tempo está passando muito rápido. Aí até umas pessoas dizem assim, o Sim, tempo está passando sim. rápido, ou a gente não está vendo o tempo passar, porque a gente está muito ocupado sempre. É uma cobrança tão grande que a gente faz, que parece que a gente não pode ter um momento de não fazer nada. Então, é preciso também tem momentos na vida que a gente não precisa fazer nada. E tá tudo bem, mas a gente parece que tem que estar numa produção 24 horas. E quanto isso não está nos adoecendo? Então, será que é o tempo que a gente não tem ou a gente não está priorizando as coisas em relação a esse tempo? Então, é bem Priorizando, importante certo? Não está isso. priorizando a sua Isso. vida, o A seu sua cuidado, o seu vida, a autocuidado, a saúde sua saúde mental. Então, gente, é mental. preciso prestar atenção. O tempo é o mesmo. Nós é que estamos nos ocupando muitas vezes além do necessário. Né? E como eu uso o meu tempo? Exatamente, além do Como é que eu uso o necessário. meu tempo? Tem gente, tem, Essa divisão de tempo, né? não é? Tem gente que quando está assim parado, parece que, sei lá, eu tenho que fazer alguma coisa, eu Isso. tenho que ir ali, tá entendendo? Não É, para, é. não, tente Isso. procurar se Olhar para você um priorizar, pouquinho, fazer ter as um coisas tempo no com você, tempo, para né? dar tempo para Esse você tempo se com você, que cuidar. muitas vezes a gente foge dele, né? A gente quer ficar com todo mundo, com barulho, É, mas com a gente, muitas vezes, a gente foge desse momento, não é? Então é muito é importante verdade, esse, sabe, é esse encontro de verdade. você com você mesmo, e a gente fica fugindo dele, né? Então, quando a gente começa a ter esse É, cuidado que a gente está falando aqui, né? Que independente de data de comemoração do ano que isso precisa ser feito, a gente começa a querer melhor as coisas, né? E não começa a se estressar tanto, não é fica ansioso, né? verdade. Então, assim, começa a ter um equilíbrio, né? Porque a gente sabe que a vida não é perfeita, ela é de altos e baixos. Mas quando eu tenho esse autoconhecimento, esse equilíbrio, as coisas elas não se tornam tão, né, assim, tão assustadoras quando eu não busco esse autoconhecimento. Porque quando eu tenho esse autoconhecimento, a tempestade pode até vir, mas eu sei lidar com ela. Diferentemente de quando eu não sei o que fazer e não sei como agir. E nem sei também quem eu sou, né? Que às vezes a gente não sabe quem a gente é. É verdade. Então, nós estamos terminando a nossa live de hoje, Sim, né, sim. Maria? É, deixando, né, como consideração, né, que vocês procurem, né, focar, né, naquilo, no que é prioridade para Isso. você, né, o que é essencial naquele Isso. dia para você fazer, né? E se não deu tempo, não se É. preocupe, tá tudo bem, né? Não deu tempo para fazer, tá tudo certo. O mundo não vai acabar por causa disso, não. Ninguém vai deixar de viver por causa disso, não. Então, vamos priorizar as nossas vidas, a nossa saúde mental, para que a gente possa terminar um ano, né, em paz. Então, a você que eu não vou encontrar aí daqui para final do ano, né? A gente tem praticamente um mês. Eu desejo tudo de bom para vocês, que vocês possam estar se cuidando cada vez mais, não é? Se precisar de falar com a gente, pode mandar aí Isso. mensagem no direct, Maria José, ou eu, a gente está
disposta a responder mais alguma coisa. Estamos sempre aqui para falar com vocês e responder a hora que vocês precisarem. Eu desejo um Feliz Natal, né? Porque a gente não vai ter live mais esse ano, mas eu desejo um Feliz Natal para vocês todos, em família. E priorizem, viu? Chama todo mundo para vir fazer a ceia com você. É prioridade. Esse ano vai todo mundo lá para minha cozinha cozinhar. Ou se não, tragam pronto. Também, Tragam tudo isso. pronto. Quer sua comida, traga de casa, não é? Então, final de ano é muito importante, tá bom? Eu vou deixar a Maria José fazer as considerações Gente, a gente quer dela. agradecer, né, durante todo esse ano, né? Vocês sempre estiveram conosco, né? Desde o começo do ano que a gente faz lives. E vocês estão sempre presentes. A gente quer agradecer, É né? verdade. Dizer que vai dar uma pausa, vai dar uma pausa agora, mas a gente vai voltar, sim, né, a fazer nossas lives. Se vocês quiserem sugerir temas, fiquem à vontade. Mas a gente termina aqui muito grata, né? Por a contribuição de vocês, por vocês estarem conosco durante todo esse ano. E dizer para vocês o seguinte, né? Se priorizem, certo? Não queira ser perfeito, queira ser melhor a cada dia, mas perfeição, não queira buscar essa perfeição, tá? Priorize o tempo de vocês, se priorizem. E aprendam também a dizer não, que é tão importante também, né? Então, é nessas reflexões que a gente deixa, né? Importante. Vamos cuidar mais de nós, né? Porque a gente se cuidando, a gente vai estar cuidando também do outro. E é isso que a gente precisa, né? Muita paz, muito amor, né? Muito discernimento. E vamos aí para